A Risshoku Sekai do Brasil oferece o encontro que mudará a sua vida. Muito obrigado pela presença no seminário budista de hoje. O budismo é uma religião baseada nos ensinamentos de Buda. E há cerca de 2.500 anos, Shakyamuni Buda nasceu na Índia, nesse trechinho onde está marcado em laranja, fazendo a divisa com Nepal. E os ensinamentos de Shakyamuni Buda são muito gratificantes, pois tornam essa vida moderna mais alegre e divertida. E a instituição nossa, a Risshoku Sekai, ela foi fundada no Japão, é uma organização religiosa com base nos ensinamentos do budismo. E, como podem ver, nós temos essas duas figuras, que são nossos fundadores, o Sr. Nikkyo Niwano e sua fiel escudeira, a Myoko Naganuma. E o objetivo da nossa entidade é de aprender os ensinamentos de Buda e aplicá-los em nossa vida cotidiana. E aprender os ensinamentos de Shakyamuni Buda é algo novo e alegre. E praticar os ensinamentos é ainda mais divertido, pois é fácil e qualquer pessoa poderá praticar, começar a partir de agora. Hoje, vamos aprender e praticar para nos tornarmos felizes juntos. Como de costume, o nosso membro Thiago Taborda, ele fez esse post dedicado para este seminário. Logo vocês entenderão o motivo desse post. E o subtema de hoje é fé, acreditar e reverenciar. Gostaria de começar com a frase do mestre presidente, que diz: para os praticantes dos ensinamentos do mestre e senhor Shakyamuni, a data de seu nascimento tem um profundo significado e comemora-se com ritual cerimonial no dia 8 de abril, que seria a data de gravação desse vídeo, né? Eis a frase do mestre presidente. Ele também cita um verso de um poema de autoria do poeta Sr. Mori, que, traduzido, escreve-se: o dia em que nasci também foi um pequeno nascimento de Buda. E ao analisar este verso dentro do contexto da cerimônia do nascimento de Buda, ou mais conhecido como Festa das Flores, onde banhamos com chá doce o recém-nascido Shakyamuni Buda, o mestre presidente percebeu neste verso do poema que, na verdade, é assim: eu, assim como Buda, também recebi esta preciosa vida. E relembra o pensamento do seu pai e seu mestre, o fundador. Acreditar com convicção é sentir gratidão pela preciosa oportunidade de ter nascido como ser humano. E também estar em sintonia com a mente de Buda a ponto de respirar em ritmos iguais. É bem profundo, né? As palavras do mestre fundador. Eles são assim, eles são convictos, fundamentalistas convictos. Esta é a explicação do mestre fundador sobre a famosa frase de Shakyamuni Buda proferida ao nascer. Tem uma lenda, para quem não conhece, que quando Shakyamuni Buda nasceu, ele deu 7 passos em cada um dos 4 pontos cardeais, depois levantou a mão para o céu e outro para a terra e afirmou: sou venerado tanto no céu como na terra. E é justamente a partir dessa frase que o mestre fundador ele acha o poema, né? O dia em que nasci também foi um pequeno nascimento de Buda. Então, na verdade, assim, tanto Buda como nós recebemos essa vida preciosa. Assim interpreta o mestre presidente. Assim, em momentos de festividades como a cerimônia do nascimento de Buda, a festa das flores, refletir e conscientizar a respeito da preciosidade da vida, minha e dos outros, é de extrema importância. Você que está do outro lado, você já refletiu sobre a preciosidade da sua vida? Já pensou nisso? Como você é precioso, é único. O mestre fundador vai além, afirmando
que a verdadeira fé é a que ensina aos homens o real modo de viver, ou seja, a verdadeira religião é a que forma a base espiritual para homens viverem corretamente. E o núcleo base das palavras do mestre fundador é ter consciência da preciosidade de nossa própria vida e ser grato pela oportunidade de ter nascido como ser humano. Então, reforçando mais uma vez a ideia do mestre fundador. É profundo, né, essa teoria. Aí vocês devem estar pensando, como na prática obteremos esta base espiritual e como podemos viver o nosso cotidiano de forma correta? Bom, vamos comentar sobre as práticas mais para o final do seminário. Na contramão do que foi explicado pelo mestre presidente e mestre fundador, o mundo atual enfrenta, entre muitas crises, entre guerras e outras desavenças, né, é um grande problema social, que é a questão dos trabalhos ilícitos. As vítimas, jovens na maioria, são atraídos por proposta de trabalho atraentes, mas que, na verdade, acabam caindo nas mãos de traficantes por serviço de mula de carga ou nas mãos de mafiosos criminosos para a execução de crimes. Tão próximo, né? Sua familiar para vocês? Vocês conhecem algum familiar que caíra nesse golpe? Então, um pai pertencente a uma família religiosa perguntou à sua filha: como um jovem consegue, sem remorso, sujar suas mãos entrando no mundo do crime, executando furtos, assaltos ou virando até matador de aluguel? E, surpreendentemente, a filha respondeu serenamente, né? Será que não falta fé nestes jovens? Olha só a resposta natural da menina. Pois a pessoa com fé compreende a preciosidade da vida própria e a de terceiros e compreende que somos interdependentes dentro da sociedade a qual estamos inseridos e que o mal que a gente comete certamente influenciará a todos e também certamente voltará contra nós próprios, né? Com fé, a pessoa desperta a consciência do bem-querer ao próximo, de querer ser útil à sociedade e, consequentemente, se afastando de situações que possam prejudicar ou machucar as pessoas. A fé presente na educação familiar acabou se manifestando naturalmente na resposta da menina. É uma diferença sutil, assim, né? Entre ter fé e não ter fé, que na verdade faz uma a diferença é pequena, mas que na verdade o resultado eles são bem díspares, né? Uma família com fé e uma outra família sem fé. Com certeza essa menina ela está meio blindada, né? E não cairá na conversa mole de aliciadores e recrutadores se ela um dia encontrar. Entretanto, nós devemos evitar tirar conclusões simplistas e ingênuas como tem gente que pensa que quando a pessoa tem fé, ela deixa de fazer coisas erradas. Ou que pensam, quando temos fé, nos livramos da pobreza, do sofrimento e de doenças. Não é bem assim, né, gente? A leitura correta seria estudar e praticar os corretos ensinamentos em nosso cotidiano para tentar evoluir como ser humano. Aí sim. Na atual sociedade a qual vivemos, infelizmente, fé e religião estão sendo cada vez mais deixadas de escanteio. Mas o mestre presidente, ele acredita que lá no fundo, todos os seres humanos, todos, sem exceção, têm a convicção de querer conhecer um ensinamento redentor, um ensinamento supremo, né, que sirva de apoio para a vida. E caso conhecerem esse ensinamento, vão desejar estudar para crescer e evoluir na vida. Logo, ele acredita que todos os seres humanos
são crentes potenciais em alguma religião. Essa é a esperança do mestre presidente. Ele acredita firmemente. Ciente deste desejo presente em todos os seres humanos, o mestre presidente convida cada um de nós, praticantes do budismo e de outras religiões, a nos aproximarmos das pessoas com compaixão e sentimento de bem-querer ao próximo e nos tornarmos uns bons amigos na caminhada da vida. Bons amigos é tudo na vida, né? Quando a gente está cercado de bons amigos, a gente chama de sangha. Bom sangha, metade da sua tarefa está feita, né? Você não está sozinho, você meio que fica desanimado, os outros te animam e te rebocam junto, né? Essa é a vantagem de estar no meio de uma sociedade, de um sangha legal. E se houver confiança e tranquilidade neste relacionamento, todos, sem exceção, seremos guiados para o verdadeiro modo de viver. Assim finaliza nosso mestre presidente. Agora eu gostaria de fazer um mini relato. Pesquisei, né? Fé, segundo o dicionário, é um sentimento de crença em algum dogma ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência concreta que comprove a veracidade da causa. No fundo, fé isso, né? É um negócio intocável, a gente não enxerga, a gente não, mas a gente acredita. E para mim, a fé no budismo é tão natural, pois desde criança ouvia conversas de pais e pessoas da igreja sobre os ensinamentos, né? E minha mãe conversava bastante conosco sobre assuntos como reencarnação, lei da causa e efeito, etc. E se nós acreditamos na reencarnação, nós acreditamos na existência de espíritos em animais e pessoas. O corpo nosso extingue, mas a alma não. Assim cresci ouvindo, e acredito, sem dúvida, é minha fé. E dentre as manifestações da fé deles estava o hábito de servir alimentos ao Buda. A primeira colherada da panela de arroz ia para o altar, assim como a primeira fatia de pizza. E herdei esse hábito. Hoje, a primeira garfada do iFood vai primeiro para o altar, depois eu sirvo. Essa seria o pano de fundo. Agora vamos ao relato. Estava no mercado e um produto me chamou a atenção. Queijo brie. Logo lembrei que meu falecido pai gostava muito desse queijo. Fui meio que atraído assim, né? O queijo que me atraiu assim. Talvez meu pai que tivesse chamado. Levei esse queijo para casa e antes de consumir, como de costume, servi uma fatia para o altar, junto com um caneco de cerveja, coisa que ele amava mais que o queijo. Tempos depois, eu repeti o ritual e eu fiquei imaginando a cara de felicidade do meu pai. E eis que numa noite sonhei também com a minha falecida mãe, seguido de meu pai. Na verdade, é uma novidade, né? Eu nunca sonhei assim com os dois em uma mesma noite. E no primeiro sonho, a mãe estava triste e aí me pediu para eu sentar do lado dela. Aí ela começou a falar assim. Quando ela abriu a boca, eu senti, minha mãe está triste mesmo. Aí eu ouvi para ouvir seu consolo. Acordei. Aí no segundo sonho, na sequência, estávamos meu pai e eu sentados no sofá da sala assistindo o jogo de futebol, né? E ele estava muito feliz e me abraçando. Dentre esses dois sonhos, me destacou a tristeza da mãe. O pai está feliz, beleza. Mas o que será que aconteceu com a mãe? O que ela queria? Eu tenho, na verdade, assim, hábito de sonhar com pessoas falecidas. E muitas vezes, em sonho, elas me pedem algo. E para mim, desvendar o desejo de pessoas falecidas que aparecem nesses sonhos é um exercício de tentativa e erro. Tem que repetir até acertar o que essa pessoa quer, né? E eu quis conhecer o motivo da tristeza da mãe. Era época de carnaval, foi recente, né? E contra a minha vontade, fui ao seu túmulo.
localizado em uma pequena cidade no interior paulista. E fui perguntá-la pessoalmente: por que a senhora está triste? Infelizmente, não me veio nenhum insight, nenhuma ideia, nenhum relâmpago. Aí voltei, frustrado para casa. E, quando repeti o ritual do queijo e da cerveja pela terceira vez, servi no altar, aí algo instalou na minha cabeça. Aí exclamei: lógico que a mãe está triste. Eu só homenageei o pai, eu esqueci da mãe, né? Era uma hipótese. E relembrando assim das coisas que ela gostava em vida, aí eu peguei uma comida e uma bebida e servi no altar. E ainda pedi desculpa por não tê-la oferecido nada ultimamente, né? E agradeci por tudo. Era a primeira tentativa, né? E, gente, acreditem, a resposta foi rápida. Sonhei novamente com minha mãe. E no sonho ela não estava triste. Eu não vou narrar o conteúdo assim, mas eu captei a mensagem que ela queria passar para mim, né? Ela falou assim: filho, vou estar sempre contigo, do seu lado, né? E ela não estava triste. Então, eu acho que eu acertei assim o desejo da mãe. Na verdade, ela estava meio triste porque estava só dando atenção ao pai, estava meio que abandonando ela, né? E creio que graças à minha fé, por acreditar na existência da alma, por acreditar que a morte não significa o fim de tudo, eu consigo interpretar os sonhos como mensagens vindas de outro mundo, pessoas que já faleceram, e poder reverenciá-los, fazer oferendas e agradecê-los pela vida, por tudo que recebi, no caso dos meus pais, né? Esse foi meu mini relato, gente. Muito obrigado por me ouvirem. Neste seminário falamos bastante sobre o verdadeiro modo de viver do ser humano, viver corretamente, praticar corretos ensinamentos, mas como é que nós definimos o verdadeiro, o correto? Ponto de interrogação. E a resposta é: na verdade, nós temos que estar em sintonia com a nossa natureza búdica. E agora gostaria de explicar o conteúdo da natureza búdica. Ela consiste nos seguintes 4 elementos. São esses sentimentos. Primeiro, de pensamento, de querer fazer feliz o próximo. O segundo é o ri, é o sentimento de querer eliminar o sofrimento do próximo. O terceiro é o que é o pensamento de alegria em ver a alegria no próximo. E por último, o chá, que é o sentimento de não esperar retorno por um favor realizado. Resumindo esses 4 pensamentos, é de querer dar alegria ao próximo. Essa natureza búdica, na verdade, ela está dentro da gente antes da gente nascer. Entretanto, para manifestá-la, não é toda pessoa, nós temos que treinar para manifestar. E para podermos justamente manifestar essa natureza búdica, nós realizamos as seguintes ações. Gostaria de apresentar primeiro as 3 práticas, que são dizer bom dia, responder prontamente e devolver ao lugar. O segredo aqui é praticar sem falta. Para quem achou difícil as 3 práticas, eu sugiro as 4 palavras. Aqui é mais fácil, pois é só proferir, falar. Vamos ler. Primeiro é palavra obrigado. Segunda é a palavra desculpe-me. Terceira é sou feliz. E o quarto é elogiar. Você é maravilhoso. E o segredo aqui é dizer várias vezes por dia. Tenho certeza que vocês praticando, falando bastante uma dessas 4 palavras, o cérebro meio que condiciona assim e começa a achar coisas boas. Por exemplo, quando a gente fala sou feliz, sou feliz, sou feliz, começa a repetir, né? Naturalmente nós começamos a achar coisas felizes que nos acontecem
E nós concluímos, é verdade, né? Nós somos felizes mesmo. Experimentem. Também gostaria de apresentar, fora essas práticas, a leitura da meditação da compaixão. Essa aqui é uma versão reduzida. Vamos ler. Fazei com que eu seja feliz, fazei com que as pessoas que estimo sejam felizes, fazei com que todos os seres vivos sejam felizes, fazei com que sejam felizes as pessoas que não estimo e, por fim, fazei com que sejam felizes as pessoas que não gostam de mim. O segredo aqui é nós lermos a meditação uma vez por dia. E, por fim, gostaria de apresentar mais uma prática, uma atividade para a gente aflorar a nossa natureza búdica, que é a atividade da doação de uma refeição. Esta é composta de 4 etapas. Primeiramente, nós deixamos de fazer uma refeição. Segundo, com isso sentimos a fome, a inconveniência e outros efeitos da fome. Terceiro, oramos pela felicidade das pessoas que estão sofrendo de fome e pobreza. E quarto, esse dinheiro que a gente guardou quando deixamos de fazer a refeição, a gente doa para esse movimento aqui, né? Aqui na igreja nós temos uma caixinha de recolhimento, de uma doação de uma refeição. Caso quiser conhecer, fica aqui. Tá? Esta ação nós realizamos 2 vezes ao mês. O importante dessa ação, gente, na verdade, a gente sentir na pele, né? A fome, toda a inconveniência que a gente sente quando passa fome, né? E com esse dinheiro arrecadado, na verdade, tem um valor tremendo. Tá? E para você que gostaria de aprender um pouco mais, sugerimos o estudo do budismo, na qual estudamos as principais leis budistas muito úteis no emprego cotidiano. A terceira aula desse ano será às 15 horas de sábado, dia 26 de abril de 2025. Será no mesmo formato do seminário, presencial e interativo via Zoom, ou podem assistir via live no Instagram. Além dessas atividades, nós realizamos, em média, um evento grande por mês. No próximo domingo, às 10 horas, nós comemoraremos a cerimônia de nascimento do Buda, ou a Festa das Flores. E para os budistas, viver seguindo a nossa natureza búdica presente dentro de nós, de nossos corações, significa trilhar o caminho mais curto para a felicidade. E você que está nos assistiu, chegou até o final aqui, não esquece de dar o like, compartilhe com quem você gosta e se não está inscrito, inscreva-se em nosso canal. Vamos nos tornar felizes juntos. Muito obrigado.